Neste bloco, vamos falar dos benefícios de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social devido à pessoa com deficiência, que é o benefício devido no valor de um salário mínimo à pessoa com deficiência que não tem meios de se manter por si só ou por sua família, cuja renda per capita seja inferior a um quarto de salário mínimo. Lembrando que, para fins de concessão do BPC-Loas, família é o que está previsto lá no artigo 20 e parágrafos, onde constam apenas o requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. E aqui, pessoal, é importante que a gente se atente para este grupo familiar que é previsto na lei. Quando tem avô, avó, quando tem irmão casado, quando tem filho casado, eles, para fins de grupo familiar do BPC-Loas, conforme está na lei, eles não fazem parte, portanto, a sua renda não pode ser considerada no cálculo da renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo, tá bem? Outra coisa importante é que o BPC ele não pode ser acumulado com nenhum benefício da Seguridade Social, salvo assistência médica e pensão indenizatória. Além disso, no cálculo da renda per capita, né, que deve ser inferior a um quarto de salário mínimo, estão excluídos as rendas oriundas de estágio e aprendizagem. Então, se tem alguém na família que recebe renda por ser estagiário ou por estar num programa de aluno-aprendiz, estes valores não são computados no cálculo da renda per capita, bem como os valores oriundos de outro BPC devido dentro do grupo familiar a uma outra pessoa com deficiência ou a um idoso, ou até mesmo de benefícios de um salário mínimo de natureza previdenciária recebida por este idoso acima de 65 anos ou por pessoa com deficiência, também não vão entrar no cálculo da renda per capita, ok? Bom, o artigo 20b da Lei 8742, incluído pela Lei 14176, ela prevê que a avaliação da deficiência, a existência e o grau dessa deficiência, ela deve ser aferida por meio de um instrumento de avaliação biopsicossocial. Isso é que está no artigo 20b, parágrafo 3º da LOAS, em observância ao que diz o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porém, ainda não foi produzido esse instrumento de avaliação biopsicossocial, motivo pelo qual a Lei 14176 introduziu o artigo 40b na LOAS e deu uma solução paliativa, vamos dizer assim, né? Enquanto a avaliação biopsicossocial não tem o seu instrumento próprio, de como que a caracterização da existência da deficiência e do seu grau deve ser feito. Diz então o artigo 40b da LOAS. Enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau da deficiência e do impedimento de que trata o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei, composta por, aí é que vem, avaliação médica e avaliação social. Então, são duas avaliações, respectivamente pela perícia médica federal, a avaliação médica, e pelo serviço social do INSS,
a avaliação social, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. Então aqui, pessoal, nós temos que enquanto não vier o verdadeiro instrumento avaliador de deficiência, que é por meio de avaliação biopsicossocial, com equipe multidisciplinar, como está previsto lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o quebra-galho vai ser essa avaliação feita pela perícia médica do INSS e pela avaliação social do assistente social do INSS. Uma vez que é assim que está sendo feita hoje a avaliação da deficiência, nós precisamos entender como que funciona esta avaliação para a perícia médica em especial. Quais são os documentos médicos que geralmente nós apresentamos e quais são os documentos médicos que a perícia médica do INSS sopesa para identificar o impedimento de longo prazo e a deficiência? Bom, primeiro deles, o mais comum, é o atestado médico. E o que é um atestado médico, pessoal? É uma afirmação simples e por escrito de um fato médico e suas consequências. Não exige maior formalidade para sua obtenção, bastando que o interessado o solicite ao profissional que tenha praticado o correspondente procedimento médico. Deve ser sempre emitido seguindo as normas emanadas da Resolução do Conselho Federal de Medicina número 1658 de 2002, e ele tem uma natureza opinativa. No atestado não há obrigação de imparcialidade, apenas uma presunção de veracidade, e não se destina a correlacionar a doença e a profissiografia. Você simplesmente pega um atestado médico de que você ficou ali com uma doença e durante 3 dias você não vai poder trabalhar. É isso que está na definição de atestado médico. Já o parecer médico, ele é a resposta por escrito a alguma consulta ou questionamento feito por terceiros. Seu valor cresce de acordo com o peso da autoridade médica científica que o assina. Possui estrutura similar ao laudo, porém, possui caráter consultivo sobre o tema abordado. Então, ele tem uma natureza consultiva, emitida por uma autoridade médica específica. Ele precisa necessariamente ser imparcial e ter veracidade, e auxilia uma instância julgadora administrativa ou judicial no veredicto sobre o caso em lide. Isto acontece todo santo dia no Conselho de Recursos da Previdência Social, quando se julga os recursos administrativos de benefícios por incapacidade. Quando do recurso, o relator ele recebe, aquele pedido recursal e as razões recursais e encaminha para a Perícia Médica Federal o processo, sob forma de diligência, para que a perícia médica emita um parecer para ratificar ou retificar a decisão que o INSS tomou, seja em relação à incapacidade, seja em relação à deficiência. Sendo ratificado por este parecer, a decisão do INSS, a decisão de indeferimento é mantida, e sendo retificada a decisão com este parecer médico, os benefícios, eles então serão concedidos na instância recursal. Além disso, existe o relatório médico. É a descrição minuciosa de um ato ou de um fato médico e das suas consequências. O relatório médico ele tem também uma natureza opinativa igual ao atestado. Porém, quando você tem um relatório médico que é feito por um especialista naquela doença, naquela patologia, e principalmente se a autoridade médica científica ela tiver um bom currículo, um currículo que se destaque
em relação a outros médicos, né, que não são especialistas daquilo ali, por óbvio, isso também tem um peso maior. E por fim, nós temos o laudo médico. O laudo médico, ele é necessariamente fruto de uma perícia que foi realizada. Então, faz-se uma perícia, é produzido um laudo médico. E ele possui a sua estrutura definidas em leis e normas específicas, são relatos pormenorizados de tudo que for julgado útil para informar a autoridade a que se destina para a tomada da decisão. Ele possui um caráter conclusivo sobre o tema abordado, portanto, tem uma natureza conclusiva e emitida por um perito médico, seja o perito médico administrativo, seja o perito médico judicial. Ele tem a obrigação de imparcialidade, veracidade e poder legal para constatar a capacidade laborativa ou de saúde solicitado pelo requerente. E aqui, pessoal, a gente tem uma situação que precisamos reavaliar. Bom, se nós temos uma descrição entre laudos, relatórios, pareceres médicos, atestados, e normalmente só se apresenta atestados, a capacidade comprobatória da incapacidade ou da deficiência pode estar comprometida. E por que ela pode estar comprometida apenas com atestados? Porque o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei número 605 de 1949, bem como a súmula 15 do Tribunal Superior do Trabalho, reafirmam que existe uma hierarquia médica entre os documentos e que o laudo médico pericial ele é superior hierarquicamente a outros documentos médicos. Portanto, como que o INSS avalia essa documentação? A ordem hierárquica é laudo médico pericial previdenciário. Ponto. O famoso laudo do sistema SAB, o laudo emitido pelo perito médico federal, prepondera sobre os demais documentos médicos. Quais são os demais? Quer levar um atestado médico? Leva o atestado médico do médico do trabalho da empresa ou por ela designado. Depois do laudo médico, é o documento que tem mais força. O atestado médico emitido pelo médico da empresa ou pela empresa contratada a empresa de medicina, né, o profissional de medicina contratado pela empresa onde o segurado trabalha para emitir este atestado. Depois, um atestado médico de serviço oficial do SUS, basicamente, ou né, do Serviço de Saúde da União, dos estados, município ou Distrito Federal. E, por último, é o atestado médico do médico assistente, daquele médico do SUS ou particular que atendeu aquele segurado. Inclusive, esse atestado médico do médico assistente, ele não é considerado peça fundamental na análise da perícia médica. Professor, estou horrorizado, não posso acreditar nisso. Mas é. E sabe onde é que está isso, pessoal? Num documento, num ato normativo, que pouquíssimas pessoas param para analisar, para ler e para entender como que é feita a análise da perícia médica, que é o próprio Manual de Perícia Médica do INSS, que está na resolução número 637 da presidência do INSS, de 19 de março de 2018. Inclusive, lá no meu site gustavobeirão.com, você tem acesso a este manual atualizado e na íntegra. E lá na página 17 deste manual é que nós temos esta orientação que é dada aqui para os peritos médicos federais.
Por isso, pessoal, que na hora de você caracterizar uma deficiência ou uma incapacidade, muitas vezes o atestado médico fornecido pelo médico assistente, ele não é o suficiente. É importante que você venha a se munir de outros documentos, como relatórios médicos ou até pareceres médicos, que em que pese terem natureza opinativa e consultiva, a depender do profissional, né, se ele for especialista naquela patologia, naquela doença que o seu cliente foi acometido, você pode estar robustecendo as informações médicas necessárias para o reconhecimento dessa deficiência ou incapacidade, tá? Então, pessoal, além dos atos normativos da IN 128, da Portaria 991, leiam o Manual de Perícia Médica do INSS para que vocês possam também ter mais informações de como trabalhar e de como produzir mais documentos para a concessão dos benefícios. Em relação, pessoal, ao Conselho de Recursos, como é que funciona, né, a análise e o julgamento dos recursos de benefícios por incapacidade do BPC? O artigo 21, inciso 13, ele diz que o relator, né, o conselheiro que vai julgar aquele recurso, ele pode solicitar um pronunciamento técnico da perícia médica a fim de obter subsídios para os recursos a eles distribuídos. Só que o artigo 33 do mesmo regimento, ele diz que quando você está analisando um recurso ordinário, que é o recurso de primeira instância julgado pelas juntas de recurso, ele, nesta avaliação de benefícios por incapacidade, ele deu uma decisão contrariando laudos e pareceres médicos emitidos pela Perícia Médica Federal referente a benefícios de matéria exclusivamente médica, caberá julgamento em segunda instância, ou seja, caberá recurso especial para as câmaras de julgamento, que são a segunda instância recursal administrativa. Então, veja, você pode manter, né, uma decisão para obter subsídios, mas se tem um laudo, um parecer médico, que diz que não existe incapacidade, desta decisão caberá recurso especial. E por que isso? Porque nós vimos que os laudos da Perícia Médica Federal têm hierarquia sobre os demais documentos médicos. O artigo 33, parágrafo 1º deste mesmo regimento, ele traz uma relação de matérias chamadas de matérias de alçada das juntas de recurso, matérias nos quais só haverá decisão de mérito em uma única instância, ou seja, não cabe recurso especial, não cabe recurso às câmaras de julgamento, quando o recurso ordinário decidir sobre essas matérias que estão aí. Quais são as matérias? Relativas aos benefícios por incapacidade, quando se tratar de matéria exclusivamente médica, portanto, está fora questões referentes à qualidade de segurado, questões referentes à carência, estamos falando de matéria exclusivamente médica, relativas aos benefícios por incapacidade, à aposentadoria da pessoa com deficiência e ao BPC-Loas da pessoa com deficiência. Houve uma decisão no recurso administrativo, onde foi ouvido um parecer ratificando ou retificando a decisão do INSS, não cabe recurso à segunda instância, aquela será decisão de mérito de instância única. Na mesma situação se enquadram os casos em que a manifestação do médico perito em sede recursal corrobora a decisão indeferitória do benefício pelo INSS. Também sobre a existência, permanência ou redução da incapacidade laborativa ou para atividade habitual, inclusive para fins de acréscimo dos 25% nos casos da aposentadoria por incapacidade permanente, onde o segurado precisa de uma ajuda permanente de terceiros.
Também sobre reconhecimento dos nexos técnicos, nexo técnico profissional ou do trabalho, nexo técnico individual e NETEP. Fixação das datas técnicas, DID, data do início da doença, DII, data do início da incapacidade, DCB, data da cessação do benefício, que pode ser apurado tanto no processo em análise ou em processo diverso, sob a forma de prova emprestada. Também em relação à existência da progressão ou agravamento da doença, quando o segurado ingressa no regime geral ou reingressa já portador da doença, né? Nos casos em que a data do início da incapacidade é posterior à data do início da doença, nestes casos não se trata de matéria de alçada e pode ser averiguada também no mesmo processo ou em outro, na forma de prova emprestada. Também sobre a existência ou grau da deficiência para fins de benefícios previdenciários e assistenciais. Então, se tem uma decisão que diz que a deficiência existe, mas ela é leve, não vai caber desta decisão um recurso às câmaras. Sobre também o encaminhamento do segurado para o programa de reabilitação profissional e também sobre as doenças que isentam carência. No próximo bloco, nós vamos continuar falando dos atos pertinentes aos benefícios por incapacidade e também ao BPC-LOAS no âmbito do Conselho de Recursos. Aguarde!